mensagem ela é direcionada a você. Você que está passando por um momento difícil, complicado na sua vida. Você que está vivendo uma situação de crise, você que está vivendo um momento de angústia no teu coração, porque você tem aquela sensação de impotência, ou seja, muitas coisas estão acontecendo à tua volta, muitas coisas estão acontecendo ao teu redor e você não pode fazer nada. Você está vendo que o problema vai crescendo, você está vendo que as dificuldades vão aumentando, mas você se sente de mãos amarradas, de mãos atadas, porque você não pode fazer nada, você não pode sair para trabalhar, você não pode se movimentar, se mover, fazer alguma coisa, e aquela angústia fica tomando conta do teu coração, aquele desespero começa a penetrar na tua mente, você começa a ficar trêmulo, nervoso, você fica com aquela expectativa de que algo aconteça, mas você vai vendo que o andar das coisas ainda vão demorar para que as coisas se encaixem no seu lugar. Se você está tendo esta sensação, saiba que Deus está falando ao teu coração, à tua vida, e Ele tem uma mensagem poderosa para você, para que você possa acalmar o teu coração, para que você possa ter esperança, para que você possa ter a tua fé resguardada, para que você possa verdadeiramente se levantar depois desses momentos difíceis e sair melhor do que quando você entrou, fortalecido. Eu sei que nosso país está vivendo um momento como nunca viveu anteriormente, um momento onde os governantes estão tomando decisões por nós e se dizem estar pensando em nós, e nós não podemos reagir, nós não podemos fazer nada. E esta sensação de impotência promove um certo desespero dentro do nosso coração. Por isso, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a tua vida hoje, e que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida. A palavra que eu quero trazer hoje para você está lá no livro do profeta Miqueias. O livro de Miqueias fica depois do livro de Jonas. Alguns dias atrás eu estava ministrando sobre Jonas, sobre o grito do inferno, não é? Se você ainda não viu esta mensagem, que você possa buscar aí no nosso canal do YouTube e possa ver esta mensagem de Jonas. E depois do livro de Jonas vem o livro do profeta Miqueias. E eu quero ler com você no capítulo 7, porque esta profecia dada pelo Senhor a Miqueias, ela tem tudo a ver com a situação que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho certeza que quando eu estiver lendo o capítulo 7 de Miqueias, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7, você vai se identificar com cada palavra que nós estaremos lendo. E nós vamos ver que Miqueias estava passando por uma circunstância muito difícil com o povo, e nós vamos nos identificar muito com estas circunstâncias. Mas nós vamos ver também que o desespero tentou tomar conta da vida de Miqueias, mas Miqueias se comportou diferentemente do que muitas pessoas estavam se comportando naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade. E a maneira com que ele se comportou, ou seja, o comportamento do profeta Miqueias, serve de exemplo para mim e para você, neste momento de crise também. Eu gostaria então de ler com você o capítulo 7 de Miqueias. E diz assim no versículo 1: Ai de mim,
Veja que quando Miqueias, ele está dizendo, ai de mim, isso é um grito, um gemido. Na verdade, esse ai de mim é uma situação, uma expressão de desespero. Ele disse, ai de mim, com um gemido forte, dizendo, estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem um figo tem porão que eu tanto desejo. Veja, somente nesses 2 primeiros versículos nós vemos que Miqueias está vivendo uma situação de desespero, uma situação que está angustiando o seu coração, ao ponto que ele dá um grito, um gemido, dizendo, ai de mim, como se dizendo, estou morrendo, não suporto mais viver esta situação, eu não consigo mais viver ou ver estas coisas que estão acontecendo. E ele diz assim, olha, eu estou feito como quando são colhidas as frutas de verão, não há cachos de uvas para comer, nenhum figo tem porão que eu tanto desejo. Aqui Miqueias está demonstrando uma situação de falta de suprimento, ou seja, ele está vivendo uma situação juntamente com todo o povo de Israel naquela época, de escassez, de falta. Ele está dizendo assim, olha, eu desejo comer figos, eu desejo comer cachos de uva que a minha alma tanto deseja, mas eu não estou vendo isto para comer. Ou seja, ele estava passando por um momento, juntamente com todo o povo de Israel, um momento de falta de suprimento, um momento de necessidade mesmo. Ele estava passando um momento de dificuldades, não é? Sem ter aquilo que a sua alma desejava. E é como eu e você, a nossa alma deseja tantas coisas nesse momento de escassez, nesse momento de necessidade, mas nós não podemos adquiri-los, porque há um momento de crise econômica, de crise financeira, e aqui o profeta continua dizendo, pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça o seu irmão com uma rede. Veja que o profeta aqui, ele está falando sobre a maldade que está imperando naquelas circunstâncias, a maldade que está imperando no homem. É comum esse exagero do profeta dizendo, não há um sequer. Ele está dizendo, na verdade, que a maioria das pessoas estão sendo dominadas pela maldade, estão sendo dominadas pelo egoísmo, aonde ele diz, eu vejo um irmão caçando o seu próprio irmão com redes, ou seja, é um perseguindo o outro, é um atacando o outro. Você pode perceber que isso está acontecendo nos dias atuais. Você pode olhar nas redes sociais e você pode ver um atacando o outro. É cristão atacando cristão. São pessoas de um partido atacando outro partido. São pessoas que estão atacando uns aos outros por conta de política, ou por segmento religioso, ou por doutrinas. Não é verdade? Mas se esquecem que fazem parte da mesma nação. Todos nós estamos passando por este momento difícil, e ele diz aqui que há uma perseguição, que as pessoas estão sendo dominadas pelo mal, aonde existe o egoísmo, né? Você só pensa em você, a pessoa só pensa nela, e ataca e contra-ataca. Nós nunca vivemos num momento de tão grande confusão como nós estamos vivendo nesse momento. E ele diz, pereceu da terra o homem piedoso. Pereceu da terra. Não há homens
que sejam retos, e todos armam ciladas. Veja que ele está dizendo que na circunstância que ele vivia, as pessoas armavam estratégias, armadilhas para que as outras pessoas caíssem. E não é isso que está acontecendo. Na verdade, a gente não sabe toda a verdade. Na verdade, nós não sabemos toda a verdade. O que está nos bastidores da política, no que está nos bastidores dos governantes, no que se passa no coração dos líderes, nós não sabemos. Nós vemos aquilo que nos apresenta, mas na verdade, Miqueias estava vivendo no tempo onde os seus governantes, os líderes, tramavam coisas, faziam estratégias para que eles pudessem cair nas armadilhas. No versículo de número 13, ele continua dizendo: as suas mãos fazem diligentemente o mal. O governante exige condenação. Em outra tradução está dizendo: o príncipe exige recompensa. Veja, o juiz aceita suborno. O grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. Miqueias está descrevendo um momento grande de falta de moral, falta de ética, um momento de corrupção, um momento onde os grandes se aproveitam dos pequenos, há um momento onde os ricos se aproveitam dos pobres, um momento onde a liderança, os governantes se aproveitam do povo. Você está se identificando com os dias que nós estamos vivendo? Ele diz aqui, olha, o príncipe exige recompensa, o juiz sempre exige suborno para julgar a justiça, e o grande fala da corrupção da sua alma. Versículo 4, ele continua dizendo: o melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. Veja que situação. Aqui Miqueias está descrevendo a situação da sua época, mas nós vemos que esta é uma palavra profética para os dias difíceis, para os dias de hoje, onde a maldade se multiplica, aonde o amor se esfria a cada dia mais, aonde nós vemos que os homens maus dominam sobre as outras pessoas, aonde as lideranças se corromperam, aonde a política se corrompeu, ainda que hajam homens de Deus dentro da política, mas a maldade tomou conta da maior parte deles. E é isto que tem acontecido na nossa vida, tempos difíceis, tempos que foram profetizados para que aconteça. Mas veja, Miqueias continua dizendo: não creiais no amigo, não confieis no companheiro. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Veja que ele estava tão inquieto e tão atordoado com a situação imoral que havia naquela nação, que ele diz para que nós não devamos confiar em ninguém. E nós podemos interpretar para os nossos dias atuais que nós não devemos colocar a nossa esperança em ninguém. Quando ele diz não confie no companheiro, não confie no amigo, é porque chegariam dias que as pessoas mais próximas nos virariam as costas. As pessoas mais próximas sairiam do nosso redor. Por isso ele diz, não confie, não coloca a tua confiança em pessoas. Isto faz parte da mensagem de hoje. Você vai ver. Vamos continuar dizendo, pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe,
a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria família. Ele está dizendo aqui que as relações familiares foram destruídas. Perdeu-se o respeito, perdeu-se a hierarquia, perdeu-se o governo dentro da família, e as relações familiares estão sendo abaladas por conta da imoralidade e da maldade que opera. E nos nossos dias não é diferente. Quantas famílias têm sido destruídas, têm tido as suas relações destruídas por conta dos maus exemplos que nós estamos vendo nos dias atuais. Agora veja, ele descreve esta situação tenebrosa, e com desespero e angústia, ele começa a ver esta situação toda que está ocorrendo, e o coração dele começa a se angustiar, começa a se desesperar, porque ele vê que as coisas do mal vão crescendo, a situação vai piorando a cada dia, como eu e você temos visto, que a cada dia a situação vem piorando, a cada dia a confusão vem aumentando, a cada dia as famílias vão se dissipando. Mas ele, no meio desta circunstância, no meio da crise, no meio dos momentos difíceis que ele e a nação estão passando, ele toma um posicionamento diferente de todos. E é esta a palavra que Deus tem para as nossas vidas hoje. Tomar um posicionamento diferente. Não ir junto com a multidão. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Todo mundo pensa desse jeito, eu vou pensar também. Porque é impossível só eu estar certo e todos estarem errados. Não, se a maioria está falando, eu vou com a maioria. É isso que muitas vezes as pessoas fazem no tempo difícil. E acabam sendo dominados pelo mal, acabam caindo em armadilhas, acabam cedendo às mentiras, acabam sendo traídos, decepcionados. Por quê? Porque sempre estão com a multidão, sempre estão com a maioria. Mas eu quero te dizer, meu querido, nem sempre a maioria está certa. Você lembra-se de quando os espias foram enviados até a terra prometida para trazer um relatório do que acontecia? Foram 12 espias, um representante de cada tribo de Israel. O que aconteceu? Voltaram os 12 e 10 deles fizeram desfalecer o coração do povo. 10 deles voltaram com críticas, dizendo que não podiam, dizendo que aquilo era uma mentira, era uma ilusão, que a terra estava ocupada e que eles não podiam conquistar. E todo o povo se desesperou e chorou. E haviam somente 2, Josué e Calebe. Somente os 2 voltaram com uma palavra de fé, de avanço, de esperança, dizendo: não, se Deus estiver conosco, nós vamos lá e vamos conquistar a terra. Mas o povo foi com a maioria. Então nem sempre, meu querido, a maioria está correta. Nem sempre você deve seguir a maioria. Você deve seguir o quê? A palavra de Deus, a orientação de Deus. Veja que Miqueias, ele vê toda a situação da nação, uma situação de corrupção, uma situação de fome, de necessidade, de escassez, uma situação de calamidade pública, de calamidade e decadência política, religiosa e econômica. Mas ele toma um posicionamento. No meio daquela corrupção, no meio daquela confusão, no meio de todo aquele problema que estava passando a nação,
Ele diz no versículo 7, eu porém, veja que palavra tremenda é esta. Enquanto a situação, a multidão estão unidas, as pessoas estão todas juntas, unidas, indo, caminhando para uma direção de decadência, uma direção de maldição, uma direção errada. Ele diz, eu porém, como se dizendo, eu não vou seguir esta moda, eu não vou seguir esta direção, eu não vou seguir estas orientações, eu não vou me deixar corromper, eu não vou me deixar afetar, eu não vou deixar com que eu caia na imoralidade, com que eu caia nesta confusão toda. Não, eu porém, ele disse, aleluia. Será que você pode levantar a tua mão hoje e dizer, eu porém farei diferente, eu porém serei a diferença, aleluia. Ele diz, eu porém confiarei no Senhor, aleluia. Veja que a primeira coisa que ele faz é quando ele está vendo que as pessoas estão confiando em outras pessoas, as pessoas estão perseguindo outras pessoas, as pessoas estão dependentes de outras pessoas. Quando ele vê que as pessoas estão colocando a esperança em outras pessoas, ele diz, eu porém confiarei no Senhor. Uma outra tradução expressa melhor esse texto, aonde diz, eu porém olharei para o Senhor. E é esta tradução que vem de encontro ao nosso coração hoje. Eu porém olharei ao Senhor. Ele diz, eu colocarei os meus olhos em Deus. Eu não vou colocar os meus olhos nas pessoas, eu não vou colocar os meus olhos nas circunstâncias, eu não vou olhar para a direita e nem para a esquerda, eu vou olhar para o meu Senhor, aleluia. E quando ele diz, eu olharei para o Senhor, ele não está dizendo que ele vai ficar com a cabeça olhando para cima, para o céu, sem fazer nada, não. Ele está dizendo que ele vai colocar todo o foco, toda a sua energia, todas as suas forças no Senhor. Ele vai olhar para Deus. Veja que quando nós desviamos o nosso olhar do Senhor, as coisas sempre dão erradas. Veja o exemplo do apóstolo Pedro. Veja que Pedro estava no barco e de repente ele viu o Senhor caminhando sobre as águas. Ele disse, és tu, Senhor, que eu vá contigo? E Jesus olhou para ele e disse, vem, Pedro. E Pedro desceu do barco, colocou os pés sobre as águas e caminhou em direção ao Senhor. Mas a Bíblia diz que em determinado momento ele começou a olhar para as ondas, para o mar revolto, para as circunstâncias que estão em volta. Ele perdeu o foco. Ele dispensou toda a sua energia para olhar para as circunstâncias e as situações. Eu vou te dizer, querido, quando você começa a olhar para as circunstâncias e as situações, você acaba entrando em desespero. É verdade ou não é? Se você começa a ver muitos noticiários durante o dia, você acaba se desesperando, o teu coração começa a entrar em angústia. Você começa a ficar angustiado, nervoso, irritado. Você começa a pensar nas consequências. Mas o profeta, ele diz assim, quando todas essas circunstâncias estão acontecendo, eu olharei para o Senhor. Aleluia. Pedro olhou para a circunstância, o que aconteceu? Afundou. É isso que acontece.
quando nós temos os nossos olhos fixos nas circunstâncias. Por isso, a palavra de Deus para as nossas vidas hoje é que nestas circunstâncias que nós estamos vivendo, neste momento difícil que a nossa nação está passando, olhe para o Senhor. Porque quando você olha para Deus, a tua perspectiva muda, os teus horizontes mudam. Veja o exemplo de Geazi com Eliseu, aonde o exército da Síria estava cercando a Eliseu e também ao seu servo Geazi. E quando Eliseu está vendo o exército se aproximando, Geazi começa a temer, porque ele está vendo com os olhos naturais. Mas Eliseu tinha uma visão espiritual de tudo. Mas ele só tinha uma visão, Geazi só tinha uma visão natural. E ele com certeza se desesperou, porque ele viu um exército cercando. Ele falou: agora nós estamos fritos. Agora nós estamos terrivelmente perdidos. Mas Eliseu olha para ele e fala: oh, Geazi, vamos fazer o seguinte. Olha com os olhos espirituais. Foca os teus olhos no Senhor. E a Bíblia diz que quando Geazi teve os seus olhos abertos, ele viu que maior era o exército de Deus do que o exército do inimigo. E que as coisas já estavam ganhas, as circunstâncias já estavam vencidas. Qual tem sido o teu olhar? Você tem focado nas notícias das redes sociais, o dia inteiro na televisão, nos noticiários, vendo depoimentos e notícias? Está junto com a multidão, no pânico, no medo? Mas agora o Espírito de Deus te fala: coloca os teus olhos em Deus. Miqueias falou: porém eu confiarei, ou eu olharei para o Senhor. Começa a olhar para Deus agora. Coloca um foco, uma lente especial nos teus olhos. E começa a olhar para Deus, que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que salvou Israel de tantas tragédias, de tantas coisas, o Deus que abriu o mar, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que usou homens e mulheres e libertou o seu povo. É para esse Deus, o Deus que criou o universo, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia. Miqueias continua dizendo: esperarei no Deus da minha salvação. Veja, primeira atitude de Miqueias: eu olharei para o Senhor, eu colocarei os meus olhos em Deus. Eu vou direcionar a minha visão. Eu não vou ver o que todo mundo está vendo. Eu vou ver aquilo que Deus quer que eu veja. E depois ele diz: esperarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo aqui? A minha esperança está em Deus. Esperei com paciência no Senhor. Lembra-se desse salmo? A minha esperança está em Deus. Eu tenho dito em muitas mensagens a diferença entre a fé e a esperança.
E que os dois nós temos que ter. Nós temos que ter tanto fé como esperança. Mas eles são diferentes entre si. Porque a fé exige uma demonstração de atitude. A fé, para ser comprovada, exige uma obra. Por isso que a Bíblia diz: a fé sem obras é morta. A fé sem atitude, sem passos, sem o avanço, não é fé. Então a fé, para ser caracterizada como fé, ela precisa de uma atitude. Mas a esperança, veja, tem uma ligeira diferença da fé. A esperança também te exige uma atitude, mas a atitude de esperar. Por isso que vem a palavra esperança. Porque você tem que ter esperança quando você tem esta sensação de impotência, que você não pode fazer nada. Você não pode sair do lugar onde você está. Você não pode fazer absolutamente nada para mudar esta situação. O que te resta a fazer? Ter fé? Sim. Porque a fé vai te trazer coragem, mas ter esperança. E sabe o que é esperança? É tomar a atitude de esperar. Veja que o profeta disse: eu vou esperar, esperarei no Deus da minha salvação. Meu querido, não espere em pessoas, não espere nos homens, não esperem nos governantes, não esperem nos políticos, não esperem nos corruptos, não esperem naqueles que não têm Deus nas suas vidas. Espere em Deus, espere no Senhor, porque Ele é o Deus da tua salvação. É Ele quem trará salvação para você. É Ele quem vai te salvar desta situação. Não é nenhum homem, não é nenhuma mulher. É Deus quem vai te tirar dessa situação. Se há algo a ser feito neste país e nesta nação, é Deus quem vai fazê-lo. Ainda que seja contra a vontade do homem, Deus faz. Dele vem a salvação, dele vem o livramento, é dele que vem a cura, é dele que vem a alegria, é dele que vem a paz. Ele controla tudo e todos. Creia nisso. Não coloque a tua esperança nas pessoas, nos amigos, nas pessoas mais próximas. Veja que ele diz: olha, não confie. Ele está dizendo o quê? Para você brigar com o teu amigo, deixar o teu amigo? Não. Ele está dizendo para você colocar a tua confiança e a tua esperança no Senhor, porque dele vem a salvação. Aleluia. É dele que vem a salvação. E por último, e eu vou terminar por aqui, no versículo 7 mesmo ele diz: o meu Deus me ouvirá. Em outra tradução diz: e Deus ouvirá o meu clamor. Quando você clama a Deus, Ele te ouve. E se Ele te ouve, Ele te responde. Os homens não conseguem atender os nossos pedidos e as nossas petições. As pessoas em que muitos confiam não conseguirá atender as nossas necessidades. Mas Deus ouve o teu clamor. Deus ouve a tua oração. E mesmo no momento de situação difícil, mesmo no momento de crise, eu profetizo, eu declaro, ainda que o Senhor tenha que enviar os corvos para te alimentar, assim Ele fará. Por quê?
porque você tem colocado os olhos em Deus, porque você tem esperado em Deus e porque você tem clamado a Ele. E Ele vai te trazer livramento e Ele vai ouvir a tua oração. Aleluia, que mensagem poderosa é essa. E quando você seguir esse comportamento que Miqueias seguiu, quando você começar a dar estes passos no meio desta situação e desses dias difíceis, você vai ver que paz entrará no teu coração, alegria entrará no teu coração. Este é o momento, meus queridos, de nós crermos e aplicarmos a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque nós não temos mais para onde correr. Nós não podemos correr para os homens, porque os homens também não podem nos ajudar. Nós vamos correr para quem? Para Deus. Este é o momento de correr para Deus e aplicar nas nossas vidas a palavra dele. Jesus, ele disse assim: por que andais ansiosos? Com aquilo que vão comer, com aquilo que vão vestir. A gente sempre prega isso, mas esta é a oportunidade de nós colocarmos a nossa fé em ação. Nós cremos verdadeiramente na palavra, nós cremos num Deus que tudo pode, ou você crê num Deus que não está nem aí para a sua situação? Ou você crê num Deus que não se preocupa com você e com a tua família de maneira pessoal? Você crê num Deus que não tem e não pode ter um relacionamento pessoal com um indivíduo? É nesse tipo de Deus que você crê? Ou você crê num Deus que quando você clama, Ele ouve e Ele te responde? Aleluia. Eu vou dizer uma coisa: nós estamos às portas de dias mais difíceis, porque dias mais difíceis virão. Mas nós temos que falar como o profeta Miqueias: eu, porém, olharei ao Senhor, esperarei em Deus, e Ele ouvirá o meu clamor. Você pode dizer isso? Levanta a tua mão nesse momento. Eu quero que você interaja comigo. Eu quero que você aí onde estiver possa ter uma atitude de fé, levantar a tua mão e dizer: eu, porém, repita comigo, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei em Deus, e Ele ouvirá o meu clamor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe pela tua vida, Deus abençoe pela sua fé, Deus abençoe você pela tua esperança, porque você se uniu comigo e eu tenho certeza que foi acrescentado fé no teu coração. Não fique olhando para as circunstâncias, querido, porque isso só vai te deixar mais triste, mais angustiado e mais desesperado. Creia em Deus, porque Ele fará o melhor para mim e para você. Deus abençoe a tua vida. Esta foi a palavra de Deus. E se você quiser compartilhar esta mensagem, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque eu tenho certeza que Deus fará algo muito especial por mim e por você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.